Você não precisa de um nicho para crescer, você é o seu nicho. Escolher um nicho de mercado é muito desafiador para a maioria das pessoas que começam a produzir conteúdo aqui na internet, especialmente no YouTube. Mas será que você realmente precisa de um nicho definido para ter sucesso aqui na internet? Será que não é possível você crescer no digital apenas sendo você, falando do que você gosta e sente satisfação, do que você sente prazer em falar? O que me motivou a criar esse conteúdo foi que recentemente eu vi um conteúdo na internet de um rapaz chamado Elton Luiz. Inclusive eu super recomendo, que o conteúdo é bem legal. E esse vídeo em especial me chamou a atenção, que o tema é: você é o seu nicho. E eu vim aqui nesse vídeo debater sobre esse tema. Será que realmente você consegue ter resultado na internet sendo apenas você sendo o seu nicho? Então bora descobrir. E o que é que ele defende no vídeo dele? Ele defende que as pessoas que se englobam no nicho, elas se tornam superficiais e não tem nenhum diferencial competitivo. Nesse ponto eu concordo com ele, mas a gente precisa ter atenção para alguns outros fatores. Porém, antes de mais nada, vamos entender o que é um nicho de mercado. Basicamente, o nicho é o seguinte: isso aqui é o mercado, beleza? Vou botar aqui mercado. E o que é o mercado? O mercado basicamente são aqueles nichos que a gente conhece como sendo grandes, que são saúde, finanças, relacionamentos. Todos esses não são nichos, são mercados que são gigantescos, inclusive, beleza? O que é o nicho? Um nicho é quando a gente pega uma fatia desse mercado. A gente não vai falar sobre tudo, a gente vai falar apenas sobre um tópico específico. Por exemplo, vamos pegar aqui o nicho de finanças. Tá aqui em preto, finanças. Beleza. No mercado de finanças, quais são os nichos que a gente tem? A gente tem ganhar dinheiro, a gente tem também educação financeira, investimento. Dentro de investimento, a gente tem renda fixa, a gente tem também renda variável. A gente tem todas essas opções no mercado de finanças. Qual é a ideia do nicho? É você escolher apenas uma dessas opções. Aqui, por exemplo, renda variável, tem um canal falando sobre investimento em bolsa e você vai falar apenas sobre esse assunto. Basicamente, é isso que é um nicho de mercado. É quando você pega um mercado grande e escolhe apenas um assunto para focar no seu projeto na internet. E por que todo mundo fala que é importante que você tenha um nicho? Porque se você que está começando agora for falar sobre finanças, por exemplo, de maneira geral, você vai estar concorrendo com grandes players, por exemplo, Primo Rico, Gustavo Cerbasi, que são pessoas que já têm um nome no mercado e vai ser muito difícil você concorrer com elas. Por outro lado, quando você define um tópico específico para falar, você tem uma chance maior de se tornar uma referência naquele assunto, sendo enxergado pela sua audiência como uma autoridade. E como uma autoridade no assunto, você consegue vender mais e cobrar mais caro pelo seu produto ou pelo seu serviço. Basicamente, essa é a função do nicho. Quando a gente traz um nicho aqui para o YouTube, a gente ainda tem um outro fator, porque além de você ser reconhecido pela audiência, você também facilita com que o YouTube reconheça qual é o seu conteúdo, qual é o tema principal do seu canal. Dessa forma, você consegue alcançar mais pessoas, mesmo que seja nichado. Porque o YouTube vai entender com facilidade qual é o assunto que você trata no seu canal e vai conseguir recomendar para as pessoas certas. Com isso, as métricas do seu canal vão ficar melhores. Por exemplo, se o YouTube mostra um vídeo de finanças para quem está procurando investir, essa pessoa vai clicar. Se ela vai clicar, vai aumentar o CTR. Por outro lado, se ele mostra um conteúdo de finanças para uma pessoa que está procurando dicas de receita na internet, essa pessoa não vai clicar e vai diminuir o CTR do seu vídeo. Isso é só um exemplo um pouco tosco, mas para a gente entender a importância do nicho aqui no YouTube. Porque se você fala sobre todos os assuntos que vem na sua cabeça, vai acabar que o YouTube não vai entender do que você se trata e ele sempre vai recomendar para pessoas diferentes. E ele recomendando para pessoas diferentes, vai acontecer que o desempenho do seu vídeo vai cair, porque sempre vai estar em fase de teste. Ele nunca vai entender com assertividade quem é a sua audiência. Então é por esse motivo que é importante você ter um nicho de mercado. Ah, Paulo, mas você falou nesse vídeo que é possível você ser o seu próprio nicho. Calma que a gente já vai falar sobre isso e é bem interessante, então fica comigo. E quando a gente fala em nicho, surge uma grande dúvida. Como que você escolhe o seu nicho de mercado? A principal forma de escolher um nicho, basicamente, é através dessa triangulação aqui, que ela é muito famosa, inclusive talvez você até conheça. E o seu nicho tem que ficar exatamente aqui. E o que quer dizer cada um desses círculos? Basicamente é o seguinte: o primeiro é aquilo que você é bom. O segundo é aquilo que você gosta. E o terceiro é aquilo que dá dinheiro. Então, bora entender com calma como é que funciona cada um desses aspectos. Aqui você tem que estar nessa interseção. Beleza? O nicho ideal seria aquele nicho que você é bom, que você tem domínio sobre aquilo, que você já tem experiência prática, que você consegue ajudar alguém a resolver esse problema. É um nicho também que você gosta e sente satisfação em falar sobre aquilo, porque tem coisas que a gente é bom, mas a gente não gosta. A gente só é bom devido às circunstâncias da nossa vida. Então é interessante que
você tenha a habilidade e também tenha satisfação em trabalhar com aquilo. E o terceiro ponto é que tem que ter dinheiro no nicho, tem que ter demanda. Ou seja, tem que ser um problema grande o suficiente para a pessoa estar disposta a investir em uma solução. E aí a gente pode partir de várias abordagens na definição do nicho, porque tem nichos que tratam de dor, tem nichos que tratam de prazer, mas basicamente o que é mais definido aí na internet é que o nicho ideal ele é a intersecção desses três pontos. Algo que você é bom, algo que você gosta e algo que tem demanda e tem dinheiro para você poder ter um negócio lucrativo. Só que tem uma nova abordagem, que foi a que o Elton trouxe no vídeo dele, que é basicamente isso aqui, ó. Personalidade. Você precisa ter personalidade para você atrair a audiência. E aqui é que entra essa ideia de que você é seu próprio nicho. Então bora falar sobre isso com mais detalhes. O primeiro ponto que ele aborda no vídeo dele é que se você focar apenas na habilidade que você tem, no problema que você pode resolver, você só vai ser mais um no mercado. Você não vai ter nenhum diferencial competitivo. Nesse ponto, eu concordo com ele. Se você apenas quer resolver um problema, pode ter certeza que já tem outra pessoa na internet falando como resolver esse problema que você está se propondo a ajudar as pessoas. Então sim, se você focar apenas nessa esfera, você vai ser só mais um no mercado. Nesse ponto, eu preciso concordar com ele. E aqui é que entra a questão da autenticidade, da personalidade. Você precisa imprimir a sua personalidade para poder se destacar. E aqui eu também concordo. Porém, tem uma pegadinha que algumas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo podem cair. Quando a gente fala sobre personalidade, a gente está falando muito sobre o indivíduo, sobre quem você é. Só que, se a gente for analisar as grandes empresas que tem no mercado, as empresas que têm grande sucesso, elas nunca têm um produto ou serviço que são para elas. É um produto ou serviço que vai ajudar alguém, vai ajudar alguma dor. Então, se você focar única e exclusivamente na sua personalidade, também é um tiro no pé. Você não vai ter resultado se você simplesmente falar do que você quer falar aqui na internet. Infelizmente, essa é a realidade. Mas calma, fica comigo até o final que ainda tem jeito. A gente vai unir o melhor dos dois mundos. A gente vai unir a ideia de você ter um nicho e a ideia de você ser o seu próprio nicho. Então, fica comigo até o final para poder pegar esse conceito que eu tenho certeza que vai fazer grande diferença no seu negócio. E voltando aqui falando um pouco mais sobre personalidade, é difícil as pessoas imprimirem a sua personalidade quando vai produzir vídeos. Por quê? Porque quando a gente vai começar um negócio na internet, é muito comum que a gente faça várias análises em canais de concorrentes, em projetos de concorrentes, para entender o que está funcionando e trazer esse conteúdo da melhor forma no nosso canal, no nosso projeto. E acaba que esse consumo excessivo de informações faz com que você perca sua identidade e faça apenas o que a outra pessoa está fazendo, porque se deu certo para ela, teoricamente vai dar certo para você. Inclusive, isso é até um dos pontos que ele fala no vídeo, que é para você parar de analisar os seus concorrentes, justamente para você parar de copiar eles e não ter autenticidade no seu conteúdo. Então, bora falar um pouco sobre isso também. Primeiro ponto, sim, você não deve copiar os seus concorrentes, porque se você copiar, você só vai ser a cópia. Se o conteúdo dela já deu certo, as pessoas já sabem que ela é uma referência no nicho e vão continuar acompanhando ela. Se você fizer um conteúdo que é a cópia, quando as pessoas virem o seu conteúdo, ela vai entender do que se trata e vai sair. Ou seja, você não vai ter o alcance que você gostaria que tivesse. Agora, a gente afirmar que você não deve olhar para sua concorrência também é um erro grave que o nosso amigo Elton cometeu. Por quê? Porque a gente não cria nada. Eu não sei se você já ouviu a frase que nada se cria, tudo se copia. Só que você tem que copiar com sabedoria. E o que é que eu quero falar com isso? Você precisa sim analisar a sua concorrência, porém não para copiar o conteúdo delas. Você precisa analisar a sua concorrência para entender o que está fazendo o negócio dela ter aquele resultado. Como eu falo muito sobre vídeos para a internet, especialmente o YouTube, o que é que você pode analisar em um canal de um concorrente? Você pode analisar estruturas de títulos que estão funcionando, você pode analisar as estruturas de thumb, de cores, de contraste que estão funcionando, temas que são relevantes que a sua audiência está buscando no momento. Tudo isso são análises que são importantes ser feitas quando você vai produzir conteúdo aqui para a internet. Então nesse ponto eu discordo que você não deve olhar sua concorrência. Sim, você deve, porém não para copiar, e sim com o intuito de aprender e modelar o que está funcionando. Você vai fazer uma engenharia reversa, pegando as estruturas de título, de descrição, de tags que ela está usando para replicar no seu canal. Uma coisa que ele fala que é bem legal é que você pode analisar canais que são de outros nichos, que são canais fora do país, para você pegar como referência. Porque como a gente falou, nada se cria, tudo se transforma. Então você precisa consumir boas referências para poder trazer para o seu conteúdo. Então nesse ponto eu concordo, você sim deve buscar referências para você se inspirar, mas não se restringe a buscar referências apenas em outros nichos. Você pode buscar referências no seu próprio nicho. Inclusive, aqui vai um insight para você que está começando um canal no YouTube. Eu sugiro que você crie uma conta do zero e se inscreva nos canais dos seus concorrentes e consuma o conteúdo deles. Por quê? Porque quando você faz isso, o YouTube vai entender que aquela
aquela conta gosta desse tipo de conteúdo. E sempre que você acessar essa conta, o YouTube vai estar recomendando na home os melhores vídeos daquele nicho, os vídeos que estão com a melhor performance no momento. Então é uma ótima forma de você se inspirar e você ter um parâmetro do que está dando certo ou não no seu mercado. E claro, você não precisa se restringir a concorrentes locais da sua região ou exclusivamente do Brasil. Você pode sim se inscrever em canais de concorrentes lá na gringa, porque geralmente o Brasil é uma cópia do que está dando certo lá fora. Então se você consegue pegar o que está dando certo com antecedência lá fora e trazer para o seu canal um conteúdo, tem muita chance de seu canal crescer rapidamente, trazendo conteúdo que é exclusivo e que é uma novidade para a sua audiência. Então vale super a pena essa estratégia. Outro ponto que ele fala, que é bem interessante, é para você parar de querer agradar as pessoas aqui na internet. Você parar de fazer conteúdo para as pessoas, fazer mais por você. E aqui ele fala algo interessante, que é o seguinte: você não precisa agradar as pessoas, você tem que falar aquilo que você quer falar. E se você não desistir de falar aquilo que você quer, uma hora as pessoas vão te ouvir. Eu concordo com ele, só que tem um detalhe: a gente está falando de um negócio, não de um hobby. Então quando a gente fala sobre um nicho é uma forma de acelerar o seu crescimento aqui na internet. Se você ficar falando sobre um tema que você gosta, com certeza vai ter alguém que vai querer lhe ouvir, mas isso vai levar tempo. Quando a gente pensa em um negócio, a gente quer otimizar o tempo, os processos para aquele negócio se tornar lucrativo, senão não faz sentido. Agora, se você quer um canal como um hobby ou porque você tem prazer e muita satisfação em falar sobre um determinado tema e não espera ter retorno financeiro, tudo bem, eu concordo, você pode continuar falando do que você está falando, porque uma hora ou outra você vai construir uma comunidade que esteja conectada com aquilo que você fala e com aquilo que você acredita. Porém, quando a gente fala de um negócio, a gente quer crescer esse negócio o mais rápido possível. Então é importante que você defina um nicho com clareza para você conseguir atrair as pessoas segmentadas para o seu projeto. Ah, Paulo, mas eu criei um canal pra ter prazer em falar. Se eu apenas falar o que tá dando um hype no momento, eu não vou ter criatividade, eu não vou me inspirar, eu não vou ter prazer em falar. E eu até concordo com você, mas o X da questão aqui não é você falar apenas o que as pessoas querem ouvir. Você pode sim e deve falar o que você quer falar, a sua opinião, como você enxerga o mundo. Você deve sim falar isso, porque é isso que vai te diferenciar aqui no mercado. Mas a questão é como você envelopa o seu conteúdo. Você tem que envelopar o conteúdo de uma forma que as pessoas queiram ver. Você pode sim falar o que você quer, mas de uma forma que seja atraente para as pessoas. Porque se você falar o que você quer apenas porque você quer falar, porque você gosta de falar aquilo, as chances são que o seu conteúdo não vai ser entregue para as pessoas. Por outro lado, se você fala do que você quer, mas com o aspecto que a pessoa está buscando para a vida dela, as chances são que seu conteúdo tenha muito mais resultado. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um vídeo recente sobre monetização no YouTube. Meu canal tá com 4 meses indo pro 5º mês, e o tema do vídeo basicamente foi como eu monetizei o canal em 3 meses. Porque eu sei que minha audiência tem muito interesse sobre esse conteúdo. Só que o conteúdo em si não é sobre monetização com AdSense, que é o que as pessoas estão buscando. Eu falei lá uma forma de monetização que eu estou utilizando no meu negócio e que eu queria compartilhar, e que para muitas pessoas passam despercebido. Por quê? Porque o foco delas está no AdSense do YouTube. Então o que foi que eu fiz? Eu criei um conteúdo que eu queria criar para compartilhar a minha experiência e o meu resultado com a audiência, porém eu envelopei de uma forma que chamasse a atenção do público, ou seja, eu uni o que as pessoas estão buscando com o que eu quero falar. Então é isso que você precisa fazer na sua criação de conteúdos. Você precisa falar o que as pessoas querem ouvir, mas imprimir na sua personalidade, o seu jeito e os seus conhecimentos. Então bora recapitular para tirar uma conclusão sobre nicho. Você deve ou não deve escolher um nicho? Qual é a solução nesse caso, depois de tudo isso que a gente conversou? O nicho, ele é muito importante para você crescer rápido no negócio. Paulo, não quero ter um nicho, quero falar do que eu quero. Ótimo, perfeito. Se você quer isso, é uma decisão que você tomou. E não tá errado, tá? Aqui na internet não existe uma regra certa que vai te fazer ter um resultado X ou um resultado Y. Só que você precisa ter alinhamento de expectativas. As duas formas de dar resultado. Se você escolher o nicho, você vai ter resultado. Se você não escolher o nicho e quiser falar apenas do que você quer falar, você também vai ter resultados. Porém, o seu resultado vai ser mais demorado. Se você sabe disso e mesmo assim quer continuar, vá em frente. Uma hora ou outra, as pessoas vão te dar ouvido. Então não existe certo e não existe errado. O que existe é a expectativa incorreta naquela ação que você está tomando. Então se você tiver um bom alinhamento de expectativa, tudo bem. Ou você escolhendo o nicho ou não, vai dar certo. Qual é a minha recomendação? A minha recomendação é que você escolha o nicho para o YouTube entender do que se trata o seu canal e recomendar para as pessoas corretas. E claro, tem que ser um assunto que você gosta de falar, que tenha familiaridade, que tenha um pouco de expertise, ou que pelo menos você tenha interesse em estudar para continuar se capacitando e trazendo conteúdo de valor para a sua audiência. Agora, como que você vai apresentar esse conteúdo para o seu público? Você simplesmente vai analisar a concorrência, vai fazer pesquisa de mercado para ver os conteúdos que está dando certo e vai falar sobre aquele assunto? Não. Por quê? Porque isso é exatamente o que todo mundo está fazendo
fazendo, e é isso que não vai te diferenciar, e é isso que vai te tornar apenas mais um na multidão. Então, a minha sugestão é o seguinte, que você define o seu nicho, você pesquise os seus concorrentes para entender quais são os temas que são relevantes no seu nicho, para você começar a montar a sua linha editorial e produzir os seus conteúdos. Porém, quando você for criar os seus conteúdos, aí sim, você vai imprimir a sua personalidade naquele conteúdo. Você vai falar daquele tema de uma forma que só você fala. Paulo, tá muito complexo isso. Como é que eu posso fazer isso na prática? Fica um pouco difícil de explicar como que faz isso na prática, porque vai depender do conteúdo e vai depender da sua experiência. Mas a recomendação geral é você não ter medo de ser você no seu vídeo. Primeiro ponto, você tem que se comunicar para a câmera como se fosse um amigo seu falando. Você tem que ter mais naturalidade e falar da maneira mais simples possível, para a pessoa do outro lado entender. Se você tem o hábito de falar alguma gíria, alguma expressão que só você utiliza, então não se reprima, faça isso, porque é isso que vai gerar conexão com a sua audiência, porque tem pessoas que vão produzir conteúdo na internet e ela quer falar aquele português formal, bem erudito, bem culto, para poder mostrar que ela sabe, que ela é capaz, que ela é uma autoridade, só que isso é uma baboseira, tá? Se você fizer isso, você vai afastar a sua audiência do seu vídeo, porque as pessoas não vão entender, vai ter uma comunicação muito distante, porque é uma comunicação que a gente não utiliza no dia a dia. Então a melhor forma de você gerar conexão com a sua audiência é você sendo você e você se comunicando de maneira simples e assertiva. Outro ponto de você se diferenciar sendo você é você falando sobre o que você acredita que funciona, quais são as suas crenças, porque quando a gente vai falar de conhecimento técnico, a gente muitas das vezes se atenta apenas no conhecimento técnico em si e apenas fala o que tem que ser feito. Porém, é importante que você fala por que você acha que aquilo dá certo, por que você acha que não dá certo. Se você já teve alguma experiência prática aplicando aquele conhecimento, fale a sua experiência, como foi, como você se sentiu, o que você achou, porque isso vai trazer a personalidade de quem você é para o seu conteúdo e vai gerar conexão, porque a pessoa que está assistindo do outro lado pode ter passado por isso, pode pensar como você pensa e ela vai criar conexão. E a ideia de você falar sobre suas crenças, seus valores e imprimir isso no seu conteúdo é porque você vai atrair as pessoas que pensam como você. Na internet é um engano a gente achar que vai falar para todo mundo, e muitas pessoas quando falam sobre nicho querem um nicho grande justamente para alcançar todo mundo, mas a verdade é que se você fala para todo mundo, você não vai estar falando para ninguém. Então quando você se comunica da forma que você se comunica no seu dia a dia, quando você imprime sua personalidade, fala sobre as suas crenças, sobre as suas experiências, o que você gosta, mesmo que esteja dentro de um nicho, você vai conseguir filtrar as pessoas que pensam como você. E a partir daí, você vai conseguir construir uma comunidade no seu canal, no seu projeto aqui no digital. E essa comunidade, por ter identificação com você, com quem você é, uma hora ou outra, ela vai sentir necessidade de pagar algum produto ou serviço seu. Por quê? Porque ela vai estar te enxergando como uma autoridade que está ajudando ela e ela vai ter conexão com quem você é. Então isso vai fazer com que ela tome a decisão de comprar o seu produto ou serviço. E se você ficou curioso para ver o vídeo completo do Elton, super recomendo, vale muito a pena. Apesar de eu discordar de alguns pontos, o conteúdo é muito interessante e a gente ainda assim consegue extrair um aprendizado do vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição para vocês darem uma conferida lá e siga porque o conteúdo dele é muito bom. E se você chegou até aqui, eu vou deixar uma recomendação de vídeo para você que eu falei durante esse vídeo, que é como eu monetizei esse canal em apenas 3 meses com 16 vídeos. Se esse conteúdo te interessa, aperta no vídeo que está aparecendo aí na tela e eu te espero lá.